Muito bem, meus craques de todo o Brasil. Mais um encontro de craques aqui em São Paulo, no Street Studio. Estamos aqui nas esquinas da Avenida Cidade Jardim com a Faria Lima em São Paulo, iniciando mais esse programa, que é uma grande alegria poder levar você em todo o Brasil as informações dos principais craques e as notícias que tomam conta do esporte, porque você vem absolutamente fazer a minha terça-feira muito mais feliz. Volkswagen, Brahma, a cerveja oficial da Copa do Mundo do Brasil, Mafre, Laboratórios EMS Casa Flora, Absolute Chivas, brindando o nosso lounge também com WTC, Business Club, Arquitrama, Feiras e Exposições, a Casa das Festas, a revista Caras e a revista Menu e, é claro, a 89 FM. Hoje vamos ter um lounge muito sonoro, né, Fernanda? Vamos ter aqui o DJ Crystal Deep, vamos ter a apresentação musical, enfim, uma grande celebração. Vocês estão observando aí o nosso lounge? Veja só como está cheio esse lounge. As pessoas saem do seu trabalho, nós temos aqui o estúdio, anexo ao estúdio, nós temos o lounge, as pessoas saem do trabalho, vêm aqui, fazem um verdadeiro network. São convidados especiais das nossas empresas, personalidades, celebridades. Tudo isso depois é registrado aqui pelo Band Esportes e também pela revista Caras, que bate um recorde histórico, mais de 5 milhões de leitores por semana. E a gente fica muito feliz, porque compartilho mais uma vez, Sérgio Patrick, numa semana movimentada no futebol, mudança de líder no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, que tem Palaia assumindo a presidência por conta de um afastamento do presidente Beluso por questões de saúde, e acaba destituindo toda a diretoria de futebol. Quer dizer, o Tipulo não é mais diretor de futebol do Palmeiras, e já há um grande movimento, nesse momento, reunidos lá dirigentes palmeirenses para tentar chegar a um consenso de como a Sociedade Esportiva Palmeiras vai prosseguir aí nesse Campeonato Brasileiro. Boa noite, Patrick. Boa noite, Beto. Boa noite ao assinante do Band Esportes. Sempre um prazer estar ao seu lado, ao lado de tantos craques. O próprio Filipão se apressou hoje e emitiu uma nota para explicar que nada muda no trabalho da comissão técnica. Afinal de contas, essa diretoria de futebol teve grande responsabilidade nas contratações que foram feitas da comissão técnica e de jogadores, né? O Filipão procurou separar as coisas, trata-se de um problema político, tem eleição na virada de temporada aí, então tem muita coisa mesmo agitada, enquanto o Palmeiras tenta só acertar o rumo para ficar do meio para cima ali na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente está vendo que os bastidores não estão fáceis, né? É verdade. O Tipulo, que não era unanimidade no Palmeiras, acabou caindo, o Palaia acabou trocando, e a gente tem informações exclusivas. Nós vamos passar já já informações que nós adquirimos hoje durante o dia com dirigentes palmeirenses que nos informaram como o Palmeiras vai criar a sua gestão após a caída de toda a diretoria de futebol. Mas esse encontro de craques tem aí o prazer de receber um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, Estevão Soares, que nesse ano dirigiu o Ceará, estava lá no Ceará, o Ceará que vem fazendo uma ótima campanha, e nos dá o prazer aqui de compartilhar com os nossos craques nessa noite festiva, Estevão. Um abraço, Beto, um abraço a todos presentes. É um prazer estar aqui pela primeira vez, a gente que acompanha sempre, todas as terças-feiras na Band, né? Então a audiência é qualificada, viu, Patrick? E estou muito feliz aqui, trabalhei esse ano também no Botafogo, muito que pouquinho no começo do ano, mas a gente vive um momento ímpar do futebol brasileiro, né? Com toda essa expectativa do Campeonato Brasileiro a cada ano melhor, e aí realmente nos preparando para a Copa do Mundo, para a Olimpíada que virá para cá. Então acho que é um momento muito importante que o futebol brasileiro vive. Há uma sondagem do São Paulo em relação ao seu nome para que você assuma o comando técnico do Tricolor? Não, eu não tive nenhuma comunicação por parte de ninguém. Claro que a gente que vive o futebol, nós estamos desempregados há cerca de 40 dias, né? Então... É por pouco tempo. Pouco tempo. Estamos descansando um pouco, né? Desempregado, né? Sempre existe uma especulação por parte de um empresário, de outro, mas oficialmente não. Estamos no aguardo. Se for,
vamos conversar. É interessante, porque o São Paulo eu joguei também, né? Tive 3 anos no São Paulo, fui campeão em 77. 77. No primeiro título, título inédito, então São Paulo faz parte também da minha vida. E aquele time do São Paulo, o Luiz Fernando lembra bem, era absolutamente, tecnicamente era inferior ao Atlético Mineiro naquela final, e o São Paulo acabou nos pênaltis, saindo do Mineirão com uma vitória maiúscula, né? O Atlético naquele ano foi vice-campeão invicto, né? Um detalhe importante, porque, né, houve um empate nos 90 minutos, empate na prorrogação, São Paulo ganhou nos pênaltis. O Atlético, sem dúvida, tecnicamente era um time superior, mas o São Paulo, na época capitaneado pelo Minelli, tinha um time de muita força, um time de muita velocidade, e foi o título do inédito que abriu essa sequência para o soberano, né, Ronaldo? Era o Valdir, Getúlio, você, o Bezerra, e o Tecão. E o Antenor. Aí jogou. Eu posso escalar diferente esse time um pouco? Pode. O time do São Paulo era o seguinte: Valdir Pérez Arruda, o goleiro. Lateral direito, Getúlio Costa de Oliveira. Zagueiro central, Estevão Eduardo Lemos Soares. O quarto zagueiro, Juvenal de Souza, o Bezerra. E o Antenor Machado Filho. O volante, Francisco Jesus Navanzi, Chicão. E o Alfonso Dario Pereira Bueno, Dario. E o Teodoro Matos Santana. O ponta direito, o Zequinho, eu não lembro o nome, Sérgio Bernardino e o José Sérgio Pretes. O Neca jogou nesse time? O Neca era titular, né, no jogo final. No jogo final ele entrou. Ele, inclusive, que teve a contusão, fez a contusão com o Ângelo, né? Inclusive, o jogo final eu não joguei, eu fui expulso em Campo Grande, jogou no meu lugar o Tecão. O Tecão, exatamente. Um sobrenome eu nunca tinha visto, viu? Não, E Rubens Francisco Minelli. Né? Rubens Francisco. Aliás, e João Paulo Medina. O Eduardo Ramos está aqui. Edu, já está aqui mais um credenciado a ser comentarista do Band Esportes, não é verdade ou não? Sem dúvida. Quem que é depois dessa escalação aí? E o Luiz Fernando, que eu dizia, Luiz Fernando Vieira, vice-presidente da agência África, que está aqui hoje, sentado na nossa cadeira da comunicação, é São Paulino, ama o esporte, acima de tudo, e acompanhou essa vitória. Acompanhei, era bem menino, né? Foi a primeira decisão realmente que eu me lembro de ter assistido. Mas você e já tinha tomado a decisão de ser São Paulino? Totalmente, mas não tinha visto o São Paulo disputar uma decisão como aquela. E eu acho, na minha opinião, não me lembro, mas tenho quase certeza absoluta que foi o time, esse time que você falou, para mim, o time mais raçudo que o São Paulo teve, de maior vontade e entrega num campo, porque só assim que a gente ganhou aquele campeonato. O Valdir Pérez pegava a bola, Ronaldão jogava pro Zé Sérgio. O Ronaldão participou de outros times do São Paulo que eram muito mais técnicos, mas realmente aí Chicão, que você disse, Serginho, quer dizer, eram jogadores que entregavam a alma lá. O Pereira, o Teodoro. O Neca, que entrou no segundo tempo. Sensacional, Zé Sérgio, o Serginho. Era um time de muita força, né? O Edu Bala jogava nesse time? O Edu Bala veio depois. Depois do título brasileiro, veio depois. Né? E a final, inclusive, jogou o Viana. Não jogou o Serginho, que estava suspenso. Jogou o Viana e o Mirandinha. Isso mesmo, é uma loucura. E olha, já que estamos falando em zaga, o Estevam, que era zagueiro central, está aqui, um dos maiores quartos zagueiros e líberos da história do futebol brasileiro, tetracampeão mundial. Ronaldão, Luiz Fernando falou que você está fazendo falta na zaga do São Paulo hoje. Boa noite. Boa noite, Beto. Muito obrigado, agradeço a gentileza, mas o tempo passa e a gente acompanha pela televisão e nos gramados, né? Não dá para acompanhar mais hoje o ritmo da rapaziada. Mas você vê o São Paulo num momento difícil, quer dizer, você observa que falta um treinador. Eu queria saber a tua visão, porque você praticamente nasceu no São Paulo, conhece tudo do Morumbi e inclusive foi atleta treinado pelo Estevam na Ponte Preta. E eu queria saber de você esse momento do São Paulo, que é um momento muito delicado, né? É um momento delicado, um momento onde eu diria que o São Paulo passa por um momento de transição. O São Paulo, com o tricampeonato brasileiro, realmente ele alcançou um status no Brasil de uma equipe imbatível. Mas só que infelizmente o tempo passa e as pessoas realmente acabam surgindo novos jogadores e novos treinadores, e o São Paulo vem buscando reformular a sua equipe, inclusive utilizando jogadores da base
onde o São Paulo tem uma das maiores bases do Brasil e não aproveita os jogadores. Então acho que o momento do São Paulo é um momento de transição. É normal que nessa transição o time oscile entre altos e baixos. Eu acho que o São Paulo tem muito elenco. Sinceramente, acho que o São Paulo tem muito elenco, tem muita qualidade em seu elenco. E tenho certeza que vai haver assim uma reviravolta, porque a pressão está sendo muito grande, como há muito tempo não acontecia lá pelos lados do Morumbi. O prazer de receber hoje na cadeira da nossa liderança corporativa o Lúcio Pereira, que é gerente de comunicação da Sony. A Sony, que é official sponsor, é patrocinador master da FIFA já há algumas temporadas. E eu tenho o prazer de te receber, Lúcio, e sei que a Sony já começa a se movimentar, assim como o Luiz Fernando, a África, todos os clientes começam a se movimentar já pensando na Copa do Mundo de 2014. Tenho muito prazer em te receber aqui. Eu não sei se a sua imagem está em HD ou está em 3D, mas enfim, a Sony é um verdadeiro expoente na comunicação e na transmissão. Obrigado pelo carinho e pela presença. Obrigado a você, Beto. É um prazer para a Sony contribuir com o mundo do futebol. A gente já vem fazendo isso, na verdade, desde que a Copa do Mundo da Alemanha acabou, desde 2007. O contrato da Sony vai de 2007 a 2014 e com certeza com a missão de melhorar a experiência dos consumidores com o futebol. Tá? E a gente vai explicar isso com certeza. Nós tivemos a transmissão, o Full HD foi o ápice, vamos dizer assim, da Copa do Mundo da África do Sul. E nós tivemos também o ingresso do 3D, ou seja, nós estávamos lá na África, eu, o Patrick, o Jair Dutra, enfim, e a Sony montou um complexo lá na Mandela Square, absolutamente gigantesco. Aliás, metade a praça era o Nelson Mandela Square. A Nelson Mandela era da Sony, só ficou a Square porque a Sony tomou conta lá de todo o espaço, meu caro Emanuel, lá na África do Sul. E nós fomos convidados lá no IBC para algumas transmissões, alguns jornalistas em 3D, que é efetivamente a expectativa da Copa do Mundo de 2014 para que as pessoas possam ter uma tecnologia ainda mais avançada dessa. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que espera os nossos torcedores brasileiros para a Copa do Mundo no quesito Watch TV, assistir TV. Tá bem, você falou bem, essa Copa foi uma Copa em que o 3D passou por uma série de testes, obviamente o posicionamento de câmeras, toda a forma de narrar o jogo, ela é diferente com o 3D. Tá? Então, o que vai acontecer é que na Copa do Brasil, essa tecnologia com certeza ela vai ser dominante e todo mundo vai ter a oportunidade de vivenciar o jogo como se estivesse no estádio. Na verdade, esse foi o desafio que levou a Sony a apostar no 3D e também no futebol. Poucas pessoas no mundo têm o prazer, a possibilidade de assistir o jogo in loco lá no estádio. E a Sony queria levar essa emoção, essa força para fora do estádio, para a maioria da população, e a gente vai fazer isso com certeza através da televisão e das transmissões 3D. E a gente fica muito feliz porque as empresas, a gente nota que as empresas coreanas, elas têm, seja eletroeletrônicos, seja em automóveis, a gente nota, Estevam, que elas têm no futebol a sua plataforma de valorização da marca. E ver a Sony, que tem toda uma história ligada mundialmente à tecnologia, à comunicação, investir no futebol e dar mais condições para que a gente possa, Luiz Fernando, ter qualidade nas transmissões, é um negócio maravilhoso. Então, eu fico muito feliz e depois nós vamos falar da estratégia que a Sony tem de comunicação para essa Copa do Mundo. E aqui, para finalizar o nosso estúdio de craques, está aqui o Dr. Gustavo Cortes, ele é psicólogo, e ele trabalha com os árbitros da Federação Paulista de Futebol e deve dar muito trabalho trabalhar com os árbitros. E eu pergunto a você, doutor Gustavo, dentro da sua árbitro, é um perfil difícil de trabalhar porque ele tem uma interferência direta dos torcedores dentro da sua atuação.